Bom, são 9 horas e 15 minutos, quadro A Hora é Agora aqui na Rádio Bandeirantes, recebendo mais um entrevistado. Hoje nós vamos conversar com o presidente executivo da ABMed, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia para Produtos de Saúde. Fernando Silveira Filho está conosco aqui no estúdio. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia aos dia. ouvintes. Nós, nessa série aqui da Rádio Bandeirantes, estamos abordando ideias para que possamos destravar a economia brasileira, fazer com que o país possa voltar a crescer, né? Para essa área específica e importante da saúde, né? Como que vocês estão enxergando o atual momento brasileiro? O que é preciso fazer para retomarmos o caminho do crescimento? Olha, saúde é sempre uma área de muita atenção, né? Não só pela questão da prevista em Constituição do direito à saúde, aquele negócio todo, mas é porque é algo que afeta cada um de nós pessoalmente, né? A gente sempre tem que pensar a saúde a partir de nós mesmos como indivíduos para entender um pouquinho como é que se dá esse processo. Eu acho que o momento da saúde brasileira, a gente pode dizer que vemos alguma evolução, mas temos ainda um caminho longo a percorrer, né? Existe, como em outras áreas, grandes oportunidades a serem exploradas, existe, obviamente, a questão da alocação dos recursos públicos, mas saúde a gente sempre tem que pensar na questão do acesso das pessoas. Como é que as pessoas acessam saúde de maneira a que possam se beneficiar de tudo de novo que existe, de tudo que é inovador e tecnológico que ajuda a gente a se manter mais saudável por mais tempo, né? A associação cuida exatamente do quê, Fernando? A associação, ela representa, né, um órgão de classe, ela representa as empresas, como o próprio nome diz, de alta tecnologia. São as empresas que trabalham fundamentalmente com equipamentos de alta complexidade em vários segmentos, né? Então, você tem desde os implantáveis, como stents e questões de outra natureza, além de equipamentos de imagem de alta complexidade, mas a nossa área em si, a gente pode pensar em uma ampla gama, são mais de 130 mil itens Agora, nesse a gente setor. vê numa ponta da saúde, né, na ponta absolutamente oposta, né, uma explosão, por exemplo, de farmácias, laboratórios, hospitais também. Nessa outra ponta da área de saúde, da área da alta tecnologia, também há essa espécie de explosão que está ocorrendo? Olha, o setor é muito amplo, né? Como eu te disse, são muitos itens disponíveis nesse mercado, desde os mais simples até os mais sofisticados, mas é um setor que congrega mais de 13 mil empresas no Brasil, são mais de 140 mil empregos no setor, ou seja, é um setor, não só no Brasil, no mundo todo é um setor de grande amplitude e de grande impacto no que acontece com a saúde das pessoas. E como é que é a questão tributária? O setor é muito punido por esse manicômio tributário que existe no Brasil, não? Bom, quem não somos, né? Todos somos afetados de alguma maneira. Evidentemente, dependendo do tipo de... A complexidade é grande, porque, como eu disse, a gente pode ir desde um exemplo bem simples. Um abaixador de língua pode ser considerado um produto no nosso setor, enquanto que um equipamento de imagem de alta complexidade também é. Então, dependendo do ponto da cadeia em que o produto está, ele tem uma carga tributária diferente, além das 27 legislações estaduais que nos afetam. Então, assim, o setor é bastante afetado pela questão tributária, tem algumas, a exemplo de outros setores, algumas isenções muito específicas, até porque o governo é o maior comprador de saúde, então existe, obviamente, essa questão de distribuição da renda, ou da alocação do recurso do orçamento para a área de saúde, mas é bastante afetado e a gente está bastante atento ao que está acontecendo na reforma tributária. Esses equipamentos, eles são importados ou tem equipamento que é feito aqui no Brasil? Tem muitos equipamentos fabricados no Brasil e os equipamentos que a gente chama de inovadores ou novas tecnologias, alguns itens são importados. E não há isenção? Não. Mesmo sendo para a saúde? Recentemente houve algumas isenções de alguns itens específicos, numa lista que saiu muito recentemente, mas muito poucos itens e focados numa determinada especialidade. Mas o que é bom, tudo que é em área tributária, tudo que venha no sentido de desonerar o setor é fundamental. De novo, acesso à saúde é o que que tem que ser o grande foco. Então, obviamente, a longo prazo, medidas que desonerem o setor devem facilitar o acesso nosso como pacientes
a tecnologias mais avançadas, que melhoram a qualidade de vida, a precisão dos exames, a acuracidade do diagnóstico médico. E para importação, vocês têm algum pedido a ser feito? É um processo muito burocrático? Um equipamento para a saúde é possível de ser importado mais rápido do que um outro equipamento qualquer para uma determinada área? Olha, todos os equipamentos, qualquer item relativo à saúde, como vocês sabem, tem que passar por registro na Anvisa, né? Esse processo já foi mais lento no passado, a gente está vendo avanços interessantes. Hoje está em torno, acho que de 200 dias, mais ou menos. 200 dias? Mais ou menos, quase um ano para você obter registro, e a partir daí é um processo de importação normal. Depois que o registro está concedido, o processo de importação é um processo de importação normal como de qualquer outro item. O SUS deve muito nesse quesito de equipamentos para a medicina privada no país? Eu não saberia dizer se o SUS deve. O que a gente tem claro é que os hospitais, né, as organizações de ponta na área de saúde, elas têm acesso a equipamentos de maior complexidade. Mas eu acho que essa não é a questão principal. A questão principal aqui é que deve existir um protocolo adequado para cada paciente, dependendo do quadro clínico que ele está apresentando ou da patologia que ele tem. Então, não adianta você fazer um exame de altíssima complexidade quando aquele paciente pede um determinado tipo de atenção, né? Saúde no Brasil vai desde da situação mais básica, que é saneamento, até efetivamente envelhecimento da população, com extensão, obviamente, da expectativa de vida para a maioria das pessoas. Agora, Fernando, recentemente ouvi uma declaração, até sobre isso que o Pedro perguntou agora, de uma profissional da área da saúde, dizendo o seguinte, uma médica, um câncer diagnosticado no início, né, quando ele começa a dar as caras ali, o atendimento no SUS, perdão, e no Einstein, ou no Sírio, é muito parecido. E a probabilidade de sucesso no tratamento também é muito parecida, Verdade. Que é ótimo. Porém, um câncer diagnosticado já depois de ser um problema avançado, né, é muito diferente se você está sendo atendido pelo SUS ou se você está no hospital de ponta. Né? O que impede que o melhor equipamento, que a possibilidade do melhor tratamento com esse equipamento avançado chegue ao Sistema Único de Saúde? Incapacidade financeira, a tributação pode ajudar, diminuir a tributação pode fazer com que esse equipamento chegue aos hospitais públicos e torne possível que as pessoas tenham atendimento à melhor tecnologia, por exemplo, do tratamento de um câncer? Olha, é difícil a gente falar das questões orçamentárias do país, porque é uma situação muito complexa que a gente está vivendo agora, com um déficit público bastante alto. Mas partindo do pressuposto que saúde é uma rúbrica mandatória dentro do orçamento, com limites estabelecidos, né? O que a gente pode dizer é o seguinte, não é o custo do equipamento que complica a disponibilidade dele. Eu acho que, de novo, tudo que se refere à saúde, se puder ter isenção, é fundamental. Porque você desonera o setor e você transforma o custo da saúde em algo mais acessível, né? Existe também a questão do acesso, né, que a gente chama acesso, que é o tempo de incorporação de novas tecnologias dentro do setor público. O setor público ele faz uma avaliação e você tem que pleitear que determinadas tecnologias, como produtos farmacêuticos também, sejam incorporados nos protocolos dos hospitais públicos. Porque quando é falta de dinheiro a gente entende, mas ao fim é a burocracia... Existe, evidentemente... Bom, é dinheiro público, Sim. Então eles têm que seguir, o governo tem que seguir os procedimentos previstos para que haja transparência total no assunto. E está previsto que existe um acesso. Então, mas a gente vê também aí sinais do governo, das agências, na busca de uma otimização desses tempos, com uma aproximação maior, e estamos vivendo isso em vários setores esse ano, em vários setores da área de saúde, uma aproximação maior das áreas e agências de governo com a iniciativa privada, no sentido, iniciativa privada através das associações representativas, no sentido de buscar elementos facilitadores nesses processos. Então, o que é realmente
traz um certo otimismo para a gente de que os tempos serão melhores. É porque isso deve ter uma pressão por parte da própria população, né? Tem muita gente que acompanha as novidades na área da medicina e eventualmente cobra o seu gestor. Claro. Não que isso tenha alguma influência sobre a decisão. Deveria ter, mas não necessariamente tem. Claro. Mas hoje as pessoas acompanham muito de perto isso, né? Ficam sabendo no rádio, no jornal, na televisão, o que tem de novo e vão a um determinado hospital, às vezes particular ou público, cobrar a existência daquele equipamento para fazer determinado exame. Né? Eu costumo dizer que com a formatura, sem querer fazer nenhum comercial, mas com a formatura do Dr. Google, a vida dos médicos em geral ficou bem mais difícil, né? Porque todos nós chegamos lá com um grau de informação nem sempre correta, mas com algum grau de informação que nos possibilita fazer perguntas muito pertinentes. E hoje em dia todo mundo, como você falou, todo mundo acompanha tudo. Então você sabe que tem vestíveis, você tem os equipamentos como os relógios inteligentes que marcam tua pressão, marcam teu nível de açúcar, que já transmite direto para o médico. Então tem muita coisa nova. Estamos exagerando, estamos no limite da tecnologia. Mas tem muita coisa nova que a gente sabe que existe. Mas, de novo, a preocupação é para que exista um valor correto em saúde, o tratamento tem que ser adequado e a utilização de equipamentos tem que ser adequada à patologia, à condição do paciente. O senhor falou nessa documentação da Anvisa, há uma cobrança aqui no Brasil, que já foi mais intensa, mas continua existindo. Quando nós precisamos reconhecer algum medicamento aqui, por exemplo, a Anvisa demora muito. Há quem cobre que, desde que o medicamento foi reconhecido pelo FDA, o departamento americano, ele seja imediatamente reconhecido aqui também. É algo que vocês demandam também para esse tipo de equipamento ou não necessariamente? Na verdade, a Anvisa, a gente não estou autorizado em falar em nome da Anvisa, mas a gente, pela convivência, eu vim de indústria farmacêutica, né? Então eu vejo na Anvisa uma melhora muito grande, de novo, né, na predisposição e mesmo nas ações voltadas a minimizar os tempos e principalmente entender melhor essas questões regulatórias, principalmente no que se refere a organismos internacionais. A Anvisa tem efetivamente trabalhado no sentido de ter um alinhamento maior, não só com o FDA americano, mas com a equivalente europeia também, no sentido de agilizar esse tipo de coisa. Mas para vocês terem uma ideia, os prazos da Anvisa já chegaram a ser de 8 anos para a liberação de alguns produtos. E hoje está muito mais efetivo. A gente já fala em uma coisa muito complexa, em que tenha marchas e contramarchas no processo, já cai para 2 anos. Então, assim, e deve melhorar. Isso para ser autorizado a importar, né? Isso para ser... Não, estou falando de equipamento, estou falando em geral, né? Estou te dando uma média geral. Não é autorização para importar. A autorização para importar, depois que você tem o registro da Anvisa, você está habilitado a fazer a importação. Desde que você não... Por exemplo, no caso dos medicamentos, você tem também a etapa do preço, né? Coisa que não nos afeta por enquanto. Agora, há uma discussão antiga no Brasil sobre a relação das universidades, do meio acadêmico, com o setor produtivo, né? Muitas vezes, há aqueles que falam, não, a universidade tem que ficar à parte e ficar apenas no seu mundo acadêmico e tal, introspectivo. E outros dizem, não, é fundamental que a universidade participe do processo produtivo, que leve ideias, descobertas, que a inteligência das academias seja utilizada no setor produtivo. O setor de alta tecnologia em saúde tem uma relação profícua, produtiva com as universidades? Eu diria que não, mas a gente pode usar o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a colaboração entre escola e empresa, como ele diz, é muito grande e isso acaba gerando, pelo ponto de vista de novas ideias, inovações e avanços rápidos, uma vantagem muito grande do ponto de vista competitivo. Mas eu acho que aqui no Brasil, e não é só no nosso setor, eu acho que em vários setores ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido nessa colaboração. Mas a resistência está na academia. Eu não saberia te dizer se a resistência está na academia, né? Eu acho que você tem momentos específicos para cada coisa. Eu acho que a indústria, ela até por ser uma indústria de alta tecnologia, ela traz muita inovação de fora, mas também você tem que criar no país um ambiente acadêmico voltado à inovação. Claro. Né? E a gente sabe que aqui no Brasil ainda temos um caminho a percorrer nessa área também. Né? Inovação ainda é algo que se fala muito,
mas se tem muito pouco investimento e muito pouco foco oficial nessa área. Eu quero agradecer ao Fernando Silveira Filho, que é presidente executivo da ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia para Produtos de Saúde, que participou conosco aqui do quadro A Hora é Agora, ao vivo no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.